Boa noite a todos vocês que estão chegando aqui em mais uma entrevista especial. Hoje eu tenho a alegria de receber uma professora, ex-atleta, uma história incrível que se confunde com a história de muitas crianças, muitos jovens, muitos sonhadores. E é uma alegria recebê-la. Karina Sá. Eu fiz aqui uma breve entrevista, mas eu gostaria que você, no tempo que achar melhor, contasse um pouco desta sua jornada desde o terrão até o quase sonho de uma atleta profissional aí. Quase sonho eu digo porque faltou muito pouco para você chegar numa seleção brasileira e tudo mais. Bem-vinda, Karina Sá. Muito obrigada, boa noite a todos, né? Queria agradecer o convite aí, fiquei muito feliz de estar participando do momento com o colega, né, que eu conheci esse ano, tive a oportunidade de fazer amizade e hoje eu venho aqui contar um pouco da minha história, de todo essa minha caminhada em relação ao futebol, fez e faz parte da minha vida, onde eu já adquiri muita experiência, cultura, fiz amizades, conheci lugares e me fortaleci, né? Adquiri valores como pessoa e essa trajetória no esporte que engrandece a gente, né? Enquanto ser humano, faz bem para a saúde. Então, tudo começou na minha infância, quando era pequena, né? Meus pais trabalhavam, tenho mais três irmãos e cresci nasci em São Roque, cresci em Itapevi, ali no Jardim Santa Rita, e onde tinha as ruas de terra e eu saía para brincar na rua. E ali passava a tarde toda me divertindo e criando habilidades, digamos assim, né? Aí de uma simples brincadeira fui adquirindo uma técnica, melhorando meus fundamentos, até conseguir adentrar esse mundo do futebol feminino, né? Opa, pode seguir, vamos lá. Aí viu Pode lá que seguir? tinha talento, Ah, começou a tá. jogar com os meninos, aí falou: opa, tô jogando melhor com os meninos aqui. Vou, Exatamente. vou, vou me profissionalizar, vou ir pra cima. E conta como é que foi esse processo aí, pode continuar, Ah, contigo. então, na rua a gente tinha os chiminhos, né? O famoso chinelo, ou um tijolo que a gente encontrava ali, fazia os golzinhos, e a gente começava a brincar. Não é muito comum, né? Segundo a nossa cultura, né? No Brasil, a menina está na rua jogando futebol. Hoje, né? Graças a Deus, isso mudou bastante. É mais fácil ver meninas praticando, apesar de que nem não todas, né? E torço para que um dia isso melhore mais, que tenham mais meninas praticando essa modalidade. E naquela época era eu jogando na rua e 10 meninos, né, às vezes adolescentes. Alguns vizinhos até torciam o nariz, ah, menina jogando no meio do menino, mas foi ali que eu fui melhorando um pouquinho meu futebol e até chegar ao ponto de eu escolher a minha equipe para jogar, né? E, não, ela que escolhe no futebol, geralmente aqueles que são escolhidos por último. Aí, no caso, até antes do meu irmão, eu era escolhida. E foi uma infância muito prazerosa. Com 8, 9 anos, a gente jogava na rua, passava carros, né? Aí meu pai teve a iniciativa de pedir para a prefeitura caminhões de terra. Como era na beira da linha do trem, aí colocou lá, a gente construiu o nosso campinho, né, que era o nosso estádio. E ali a gente passava a tarde toda jogando, ou amanhã. Lembro que muito, quando eu estudava à tarde, eu acordava cedo, pegava minha bola e ia fazer embaixadinha. Ficava petecando lá no campo. Ah, todo mundo estava dormindo, eu acordava cedo, vou ficar fazendo embaixadinha. Né? E nisso essa brincadeira foi aprimorando, né, o meu talento, digamos assim. E com o passar do tempo, a gente fazia contra a rua de baixo. Ah, valendo geladinho. Ah, vai vir o pessoal do outro bairro, lá do Jardim São Carlos. Vamos fazer valendo tubaína. E era aquela festa. Nessa época, fiz muitos amigos, né? E às vezes eu voltava para dentro de casa, quando minha mãe chamava muito: vem tomar banho, seu pai vai chegar. Aí eu, não, vou entrar, que meu pai vai chegar no próximo trem. Aí eu entrava, né, para tomar banho e passava a tarde toda praticando. E aí um amigo do meu pai,
né, conhecido já há um tempo. Aos domingos eu dou treino lá na escola estadual, no Cristianinho, em Santa Rita ali. E aí ele convidou, posso levar lá sua menina para treinar com a gente? Eu lembro que tinha catequese, né? Meus irmãos, meus pais, né, de origem católica e tal, eles iam para a missa no domingo, meus irmãos iam, tudo. Eu não, eu quero ir pro treino. Aí cabulava a catequese para ir para treinar. Eu achava que eu estaria mais próximo de Deus. Pô, eu estou me realizando, eu estou feliz, eu estou alegre, eu estou praticando exercício. E ali eu me sentia viva, né, com aquela plenitude. E foram vários domingos treinando de manhã, até que o passar dos anos, eu, 8, 9, 10 anos, vamos levar para jogar o campeonato municipal. Aí em Itapevi tinha já o campeonato, tinha outras meninas mais de outra faixa etária jogando. Com 11 para 12 eu já estava jogando no time. E as camisas eram tão grandes que ficava parecendo um vestido em mim. Aí eu enrolava, eu entrava por dentro do short e ia jogar. Não entrava em todo jogo, porque eu era muito pequena, né, em franzina. Mas quando eu tinha a chance de entrar, eu sempre conseguia fazer um golzinho ali. E aí eu fui me destacando com o passar do tempo. Aí joguei com esse treinador, né, o Carlinhos, que é bem conhecido, né, como velho na época, o apelido. E depois fui conhecendo outras equipes de Itapevi, aí fui jogar no campeonato municipal, né? Sempre participei, fiz parte da equipe da associação, que era o nome, né? Durante 5 anos a gente sempre ganhou vários títulos, tem um monte de medalhas aqui, né? Do campeonato municipal, mas naquela época não tinham muitas equipes, então às vezes conseguia chegar a 7, 10 equipes no máximo em Itapevi. E aí a gente era obrigado a jogar para fora. Aí com meus 14, 15, aí eu já começava a sair de Itapevi, era convidada, vamos jogar em Jandira. Vai ter o campeonato municipal, onde eu fiz parte da equipe do Vila Mercedes. Aí Itapevi fiz parte da equipe do Itapuã, do Vitória, Tasmania, joguei alguns campeonatos. Meu último time foi o Interrogação Futebol de Salão, onde o técnico juntou meninas, né, na adolescência. Eu estudei na escola Eliana e lá a gente jogava os jogos escolares. E eu era artilheira da minha escola. E a menina do Romeu Meca também. Aí ele montou o time e a gente foi jogar na região, né? Na região de Cotia, de Vargem Grande. E aí foi que o esporte foi me levando para fazer novas amizades, conhecer novas pessoas, abrir novas portas em relação a outras visões de mundo, né? E aí, às vezes, eu acordava domingo, vou jogar em Itapevi, de lá eu vou esticar para Osasco, aí vai ter um futebol society lá na Barra Funda. Aí passava o dia inteiro jogando. E não tinham tantas equipes quando eu jogava nos anos 2000 de futebol. Tinha o Juventus, que dava estadia, tinha o Santos, e muitos times não remuneravam, né? E eu ficava pensando no futuro, qual time que paga salário? Não era muito comum ainda. E para você ter uma oportunidade, você tinha que realmente ter disposição ou alguém que te conectasse, ou um contato, e nem sempre era muito concorrido. Então, quem tinha essas condições de ir até, né, as peneiras, tudo, era mais fácil. Aí, nesse meio tempo, na adolescência, já vem 15, 16 anos eu jogando, 17. Aí, jogando esses campeonatos na região, uma técnica de Cotia, Sandra Santos, na época, convidou para fazer parte lá do time de Cotia. E duas colegas, né, que depois viraram amigas, né? A Rosiane, a Zizi, que jogou no São Paulo, a Mel também, que era colega que até hoje participa de alguns campeonatos, né, de várzea. Viram eu mais uma colega jogando e convidaram. Aí desde então comecei a jogar pela seleção de Cotia. Joguei 4 anos. Tem muitos jogos regionais. E aí com 16 anos, quando eu vi, já estava disputando o Campeonato Paulista, né? E jogando campo, que eu jogava sempre, mas sempre gostei de jogar campo. E aí começou-se então ampliar o horizonte, teve muito atividades assim, amistosos no Clube Pinheiros, amistosos na USP. A gente fazia parte, né, tinha parcerias com projetos de intercâmbio, tinha um projeto que era daqui para fora, onde a gente teve a oportunidade de jogar contra a seleção dos Estados Unidos, né? As atletas universitárias vinham aqui jogar, a gente ficava alojada. Então, lá naquela época, sub-17, quando a gente teve alguns amistosos, já dava para ver o investimento que os Estados Unidos fazia em relação ao futebol feminino.
Então, até os 12 anos de idade lá, as crianças brincam juntos, meninos e meninas jogam. Então, eles escolhem uma atividade física, uma modalidade e praticam. Então, quando as meninas estão na pré-adolescência, já se tornando universitárias, digamos assim, elas já têm uma condição física bem diferente aqui do Brasil, onde muitas meninas se sacrificavam para poder treinar, né, se deslocar, mal tinham o que se alimentar, por exemplo, tinha histórias de colegas que estavam alojadas e dependiam, né, de um apoio, né, às vezes de questão política, né, de vereadores, e às vezes a família nem sabia a necessidade que os colegas passavam. Eu nunca fiquei alojada, mas eu sempre estava disponível disputando o campeonato, campeonatos que tinha. Então, eu joguei 4 anos em Cotia, e na época tinha o São Paulo, convidou as meninas, na época eu era reserva, que eu era novinha e tal, convidaram as meninas que eram titulares, que eram mais experientes, e, e o time de Cotia meio que se desfez. Aí eu fui jogar em Itapecerica da Serra. Aí joguei mais 4 anos representando a cidade de Itapecerica, onde, onde também disputamos jogos regionais, classificamos jogos abertos do interior, foi em Piracicaba. E aí muitas histórias, muitas aventuras, muitas amizades e um legado muito bacana, onde assim você adquire valores, você aprende a respeitar o próximo, a ganhar e perder, a entender outras dificuldades, outras formas de viver. E isso colaborou muito assim, para a formação do meu caráter como pessoa, do meu espírito colaborativo, cooperativo em relação a todas as atividades que eu faço, ou até mesmo na minha profissão ou posição que eu exerço, né, na questão social. E isso foi um dos passos. E aí também eu joguei, tem o Templo Zulá em Cotia, que tinha um projeto muito bacana, que era o projeto do Blia, que é o Filhos de Buda, né? Eles tinham o apoio do templo e funcionava próximo à comunidade do quilômetro 21 na Raposo, e a gente ia lá jogar, treinar. Então, aprendia também muitas coisas a respeito de se manterem num bom caminho, digamos assim. E aí a gente teve a oportunidade de se federar, né? Aí eu já era federada, a gente jogava campeonato de futsal, campeonato paulista também, viajava, o técnico do time era o Sul, e ele com o sonho de ajudar o futebol feminino, eles tinham alguns patrocínios, mas ele tirava a maioria do bolso ou da ajuda do projeto para poder levar a gente para realizar os campeonatos, né? O meu primeiro regionais foi por Araçariguama, né? E com 15 anos eu fui. Então, novinha já estava disputando o campeonato lá, com as equipes do interior, de Sorocaba, de Jundiaí, que eram muito boas na época, tinha uma estrutura. E nessa minha trajetória, pequena trajetória, deu para ver assim, o quanto o esporte, né, depende da política, depende do investimento, né? E quando você tem uma estrutura de apoio, de incentivo, o resultado vem. Não adianta você montar uma equipe em um mês e querer que ela ganhe uma Copa do Mundo, né? Por exemplo, já falando em Copa do Mundo, a Copa do Mundo futebol feminino vai ser em 2027, será no Brasil. E a gente pensa, muitos anos a seleção brasileira ela foi montada em 6 meses, junto às meninas que estão se destacando e vamos para são as selecionadas, mas não tem tanto tempo de convivência, de vivência, de interação. E aí o Brasil sempre ficava, né, naquela coisa, um quase, prata, quase, por pouco. Mas hoje já é diferente. Hoje a gente tem seleção sub-15, né, sub-17, então o trabalho de base vem forte. A gente tem muitos projetos sociais, alguns deles eu conheço e reconheço, né, o trabalho que é você não só ter o futebol feminino em destaque, a organização, segurança dessas meninas para que possam praticar essa modalidade e ter um futuro, né, promissor. Então, assim como eu, fiz uma escolha quando eu me tornei maior de idade. Continuo tentando essa carreira que é incerta, porque na época não tinha apoio, reconhecimento, né, uma segurança. Ou eu vou estudar, fazer faculdade, continuar no meio do esporte, que foi o que eu fiz. Né? Hoje eu sou profissional de educação física, formada, concursada, tenho uma vida estável, né? E, e eu acho que o esporte foi o que
Não vou falar o que me salvou, mas eu vou falar que o que me acolheu. Durante muito tempo, se não fosse o esporte, na vida da gente, é aquela, é aquela sua segurança de te deixar tranquilo, de saber que você é querido, importante, tem um vínculo de amigos, né, de pessoas que te apoiam, e um lugar que você pode ficar à vontade, se sentir em casa. E então, eu passei, teve essa trajetória em algumas equipes, aí joguei society na Barra Funda, né? Tinha lá o time de Osasco, eu jogava aos sábados lá. Participei, como muitas meninas, escolinha de futebol, por exemplo, de São Paulo em Osasco, fiz alguns meses, mas aí tinha que pagar. Aí eu falo, pô, eu jogo bem, por que que eu vou pagar para jogar? E aí, durante muito tempo, depois que eu tinha parado já, uma equipe, né, Viracopos e por um contato de uma colega minha, vamos jogar, a gente paga. Eu falei, nossa, depois de ter parado, eu vou ganhar para jogar. Eu disputei um campeonato, né? E aí recebendo já, mas aí era lazer, já não era uma visão, eu quero me profissionalizar. Mas aí é legal ter o reconhecimento. Antigamente você gastava dinheiro com passagem. Muitas vezes eu ganhava dinheiro do meu pai, a minha irmã ia comprar roupa, ia gastar, eu não, eu vou guardar porque eu tenho treino, tenho jogo em tal lugar, e eu tenho que guardar esse dinheiro que vai ser minha condição. Então, era muito assim. Eu me lembro que com 15 anos, Itapevi não tinha time, eu queria jogar. Aí eu pesquisando, na época não tinha acesso fácil à internet, eu descobri o Centro Olímpico, né, que é o COTEP, Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa. Tá lá no Ibirapuera. E meu pai, eu lembro que ele me ensinou uma vez: você vai pegar o trem, você vai descer no metrô, na Sé, fazer aquele monte de baldeação, você vai treinar. E aí eu fui, né? Eu era muito tímida, então o esporte ele me ajudou a. Ainda sou um pouco, mas eu era bem mais. Então eu tive que aprender uma vez sozinha para o Ibirapuera, e aí eu tinha treino às terças e quintas, das 10 ao meio-dia, eu estudava à noite na época. E foi uma fase muito bonita, que eu conheci Ibirapuera, que eu pegava ônibus, descia na Lapa, que eu começava a andar por São Paulo, então, né? E é uma época que foi de descoberta para mim, no sentido de conhecer lugares, que eu tanto, só ficava aqui em Itapevi, na região, então é onde eu ampliei meus áreas, digamos assim. E no Centro Olímpico eu joguei futsal também, inclusive, né, joguei lá na quadra do Pacaembu, quando ela foi reinaugurada, eu estava lá na inauguração. Eu joguei sub-15, joguei sub-7, sub-17, aliás, federada também, e jogava contra equipes grandes, que tinham estrutura. Mas o Centro Olímpico, o bom é que eles faziam pesquisas em relação, né, ao futebol feminino, a outras modalidades, que tem inúmeras lá, basquete, ginástica. Então, é um bom ambiente seguro, organizado para estar. Então, eu viajava aqui de Itapevi para São Paulo para poder treinar. Então, essa foi uma parte. Existem muitas histórias, muitas vivências, muitas situações onde muitos jogos assim que foram decididos no último minuto, muitos gols feitos de tudo quanto é jeito, de maneiras, de formas diferentes. O time que eu jogava de campo, que era de Itapevi, eu lembro que eu anotava cada gol que eu fazia, e a média era dois, três por jogo. Mas assim, eu tinha sede. E eu também era aquela, vou falar garçom, vou falar garçonete. Eu adorava fazer gol, mas eu era boa dando passe. Inclusive, esses dias eu encontrei um técnico meu, ele falou, nossa, brilhava meus olhos vendo você jogando. Eu sempre joguei para o time. Apesar de ter uma qualidade técnica, né, e habilidade individual, eu sempre fui aquela que joguei para o time. Isso às vezes me faz pensar, talvez se eu fosse um pouco mais individualista, será que eu teria tido mais resultado? Mas eu fico tranquila que assim, que eu sei que eu agi dentro do que eu achava correto naquela época. Então, isso é uma parte de muitas coisas que eu já vivi dentro do futebol, onde excursões, viagens, amigos, dias de perder e ganhar, né? A questão de, de ser solidária, de entender o momento de descansar. E as minhas últimas experiências no futebol, eu estava já concursada, trabalhando em Itapevi. Aí um dia eu peguei uma folga. Uma amiga minha que ainda estava em atividade, vamos fazer uma peneira lá no São Paulo. Foi em 2000,
2023, 2021. Ah, vamos. Só sei que eu peguei uma folga e falei: "Ah, vamos tentar, né, fui para me divertir". Tinha 450 meninas. Eu lembro que eu fiquei entre as 40, sem jogar futebol, tipo, quase 10 anos. E aí eu lembro que eu estava sem condicionamento físico, é claro que eu afinal estava sendo professora, mas estava um pouco sedentária, digamos assim. Mas eu me surpreendi, eu falei: "Caramba, né, se parada, sem treinar, eu fiquei entre as 40, de 450, eu até que não estou tão ruim assim". Mas aí, então, entre as 20 eu não consegui passar na seletiva, e depois eu fiquei sabendo que nenhuma menina ficou, que eles pegaram o time pronto do Centro Olímpico na época. Olha que coisa, né? Eu já tinha passado pelo Centro Olímpico e hoje as meninas têm mais visibilidade, que é o que sempre faltou para o futebol feminino. E, e aí foi, então, aí eu guardo esse sentimento de, nossa, que bom. Aí, já trabalhando, né, na prefeitura, tem os Jogos dos Servidores Municipais, que eu sempre participei, todos os anos, desde que surgiu, né, e é muito legal, né? Eu defendo a Secretaria de Educação, sempre dei o meu melhor. Inclusive, a última vez, tentando, né, ser artilheira, no fim eu descobri que nem tinha troféu para artilheira, tinha feito 18 gols, e aí numa dividida com uma atleta de outro, atleta não, uma profissional de outra secretaria, eu torci meu joelho. E aí fiquei lesionada. Esse ano tem o campeonato, talvez até lá eu não sei se eu consigo não participar, mas eu incentivo as professoras, né, as colegas de trabalho a participarem, porque é importante, a mulher já não tem espaço em muitos ambientes. E a gente tem uma cultura onde o homem se diverte, né, vai para o futebol dele, joga videogame, sai com os amigos, e a mulher muitas das vezes fica em casa, ela cuida da família, né? Cuida da casa. E qual é o lazer da mulher? E a atividade física, ela também ajuda em vários fatores, prevenção da ansiedade, estresse, fazer amizades, a questão hormonal, e, e faz bem para a saúde, independente do esporte que seja, seja futebol, vôlei, ping-pong, handball. É, é um alerta assim, as mulheres precisam se cuidar. Não é só maquiagem, cabelo e unhas. A gente precisa da atividade física para envelhecer bem, né? Hoje eu penso mais na questão da qualidade de vida. E, e é isso, por Não, enquanto. perfeito, perfeito. Você entrou num ponto antes da gente falar sobre qualidade de vida, porque aí eu vou fazer o jabá do meu livro, né? Não sei se você viu, Hum. mas na sua escola, o professor Eduardo, tenho certeza que fez a leitura, meu amigão, meu novo Ah, livro aqui, é? Inteligência Além do Chá, Olha, Equilibrando Corpo, Mente, Espírito e Alma, né? Que que você falou da bacana. qualidade de vida, é justamente o tripé, né? Corpo, mente e espírito. Mas antes da gente abordar a importância dessa relação, até a questão da educação integral, né? Porque quando a gente fala de educação integral, a gente está falando das dimensões que devem ser trabalhadas e que estão conectadas. Dimensão intelectual, dimensão física, dimensão emocional, dimensão cultural. Então você tem todo um ciclo que precisa ser trabalhado ali concomitantemente, nenhum ficando fora. Eu acho até, tem muitas pessoas que confundem educação de tempo integral com educação integral. Educação integral, em qualquer lugar você pode trabalhar, e envolve necessariamente essa relação entre corpo e intelectual, tá? Diretamente. E, claro, questão emocional, questão cultural também estão envolvidas. Agora, a minha curiosidade, claro, a sua história, o que fica muito claro é quantos talentos o Brasil não perdeu por não investir no esporte. Tem um dado da ONU que para cada real gasto no esporte, a economia é de 4. Ou seja, em saúde. Então a gente está falando de, opa, investir em esporte, vou deixar de gastar dinheiro, porque aí sim é um gasto, né? Vou deixar de gastar dinheiro com saúde, né? No caso, equipamentos de saúde e tudo mais. Então, é importante trazer esse dado para falar quantos talentos, né? Não se perdeu assim na sua história que você trouxe, né? Quantos talentos não se perderam. E um outro ponto que eu trago é essa transição, né? Da atleta
Porque dizem que o atleta, quando ele se aposenta, é uma segunda morte. E aí você escolheu Uhum. seguir no esporte. Como que se deu essa transição? Né? Foi uma transição tranquila ou então você teve isso que os atletas falam, essa segunda morte, esse luto aí de não poder seguir jogando? É, primeiro falando sobre a questão do integral, realmente, é o holístico. Quando você escolhe jogar, se envolver, né? Você se envolve e você se desenvolve. Então, os meus valores mentais, sociais e físicos, eles foram construídos de uma maneira bem, né, total, assim, digamos. E essa questão do esporte que você levantou, que é muito importante, é assim, o quanto o sistema político investe em saúde, em prevenção, o quanto diminuiria as filas dos médicos, nos hospitais, né? O quanto, por exemplo, a gente tem uma votação para diminuir a maioridade penal. Nossas crianças, alunos, tivessem mais acesso ao esporte, né? Não tivessem situação de vulnerabilidade e exposição aí, né? Nas ruas ou lugares que não são tão adequados, a gente teria assim resultados tanto intelectuais, tanto de formação, tanto de cidadania, de questão social. Não tem como perder, é só ganho. Só que a gente também lembra que tem outra parte que o esporte ele não é saúde. A atividade física é saúde. Então, o esporte de alto rendimento ele é muito cruel. A gente também vê que tem muitos atletas que vão até o seu máximo. Tem um exemplo da Rebeca, né, da ginástica, teve que ter um afastamento, a questão emocional, o Ronaldo, o fenômeno, a questão do joelho. Então, as lesões, elas param, né? E o meu corpo para, mas a mente continua. E lidar com essa parte mental, agora falando sobre, né, a sua segunda pergunta, o que aconteceu? Eu, Karina, enquanto indivíduo, eu me via dentro do esporte, me via dentro do futebol. Já cheguei a ter aniversário de 9, 10 anos, eu ganhar 12 bolas e ficar lá na minha cama, uma de cada jeito. Ah, cara, eu gosto de futebol, então todo mundo me leva a bola. Então, fazia parte de mim. Os meus amigos eram tudo desse ciclo. E aí, desse nicho, aí quando eu me foi ficando mais velha, fui me afastando por questão de trabalho, por questão de, você tem que ajudar em casa, você tem que cuidar do seu sobrinho, você tem que, não pode mais ir, não pode. Então, opa, preciso me organizar, preciso ter minha vida. E aí você vai tendo aquela coisa de, eu não faço mais parte disso. E agora? O que eu sou? O que eu faço? Eu não vou falar que eu lidei muito bem, mas demora um tempo para você entender. Poxa, o meu sonho está se distanciando um pouco. O que que eu posso fazer? Sabe aquela história do limão? Qual limonada que eu posso tirar? E eu venho de uma época assim, onde meu pai, nordestino, veio para São Paulo, estudou até a quarta série, veio aqui para ajudar a família de lá, e não concluiu os estudos. E meu pai, pra você ter ideia, falava galfo, né? E aí eu lembro quando eu fui querer fazer faculdade, para fazer faculdade, né? Toda animada. Meu pai, quem vai pagar a faculdade? Como funciona isso? Eu não via os benefícios, né, que eu teria. Então, hoje, para mim, eu penso que bom que eu tive futebol na minha vida, que bom que isso me acolheu, que bom que isso me salvou e que bom que isso me ajudou a ser quem eu me tornei hoje. Mas é difícil, porque assim, todos os meus amigos, conforme você vai mudando transição de vida, de carreira, ficaram alguns e outros já não tinha. Ah, vamos jogar domingo? Não dá, estou trabalhando. Vamos jogar no sábado? Estou estudando. Eu não trabalhava sempre de segunda a sexta no 5x2, né? Eu sempre trabalhei, às vezes final de semana. Então, era mais difícil. Está todo mundo indo jogar, se divertir, tendo uma vida ainda ativa, e você não. E ao mesmo tempo que dava uma satisfação ver a Marta, a Cristiane, pô, que era de Osasco, colegas minhas que conseguiram, né, ter essa oportunidade, me dava um orgulho, caramba, tá passando na TV, caramba, vai ser transmitido. Vinha aquele sentimento de falar, poxa, né, se eu tivesse um pouco mais de oportunidade, ou talvez de minha parte, me preparado mais, ou melhor, ou estado no lugar certo,
Mas eu acho que tudo acontece como tem que ser, né? E hoje, tudo que eu aprendi no esporte, como profissional de educação física, né, quem conhece meu trabalho, os meus alunos, eles sabem o que eu tento passar, transmitir para eles. E, e é isso, assim. E foi difícil essa transição de eu separar. Eu não sou mais jogadora, não sou mais atleta, agora eu sou uma mulher trabalhadora que tem outras coisas para aprender, para desenvolver, né? E, enfim, e aí eu segui, mas assim, com a satisfação de lembrar quando eu sentava com meu pai para assistir na Band, que era o. Luciano do Agora eu Vale. esqueci o. Isso, do Vale, Luciano do Vale, né? Grande. E só ele transmitia. E Uhum. não tinha muita visibilidade, quer dizer, quase nenhuma. E eu assistia aquilo, nossa, e hoje eu vi, não, vai transmitir a seleção sub-13. Olha que legal, as meninas estão tendo carteira assinada, elas têm convênio, elas estão ganhando, né? Eu lembro que até a própria Marta, ela nunca jogou com patrocínio na chuteira, para falar, olha, eu mereço ser reconhecida. Né? Estou aí que está com 6 bolas, né, de ouro, coisa que tem jogador que ainda não tem. Mas é um caminho árduo, inclusive, né, tem um documentário que chama As Primeiras. Eu não sei, não lembro que ano que ele foi lançado, mas quem tiver oportunidade, quiser assistir, é muito interessante, que fala da história das pioneiras, das primeiras, né, mulheres da seleção brasileira, ou como está a vida delas hoje. O que aconteceu na época, quando o futebol, né, quem apoiou, tiveram uma remuneração, foi repassado, como elas estão. Então, é um documentário muito interessante e até ganhou um prêmio, se eu não me engano, lá na 20ª Mostra, 27ª Mostra de Tiradentes. É muito bacana, chama As Primeiras. Então, quando a gente tem esse tema do futebol feminino, sempre me brilhou por um orgulho e gratidão. Isso está acontecendo. Semana passada, né, teve a seleção brasileira no amistoso, né, aqui no estádio do Corinthians, né, o Química Arena. Aí eu pensei, falei, nossa, justo no horário do masculino, poderia ter sido um pouco mais cedo, para todo mundo, curtir o Uhum. Brasil, mas não, foi justamente no jogo do amistoso masculino. Então, a ideia é que isso, pro ano que vem, né, e cada vez mais se prolifere, mais meninas sejam praticantes, e a gente diminui um pouco o preconceito, porque tem menina que tem habilidade para o balé, mas tem menina que gosta de skate, né? Tem menina que gosta de futebol e tudo depende de como é apresentado, né? Para você ter uma ideia, acho que foi em 1941, o futebol feminino ele foi proibido no Brasil. Então, ficou acho que 40 anos sem poder jogar, porque falavam que o futebol, né? Tem até história no Museu do Futebol, quem quiser visitar, tem a parte lá de futebol feminino. Então, ele foi proibido porque as mulheres não têm a condição física para, né, praticar a modalidade esportiva. Então, olha aí, 40 anos que a gente poderia ter se desenvolvido bem mais. Aí, sorte, foi, acho que no governo de Getúlio Vargas. Aí, em 1983, que aí foi regulamentado e aí pode ter novas equipes. É isso aí, deu uma falhadinha nessa última resposta, mas foi possível entender. Sobre o dado que eu trouxe, esse de 1 para 4, foi um dado que eu vi num documento da ONU, mas aqui no Ministério da Saúde do Brasil tem um dado ainda mais interessante. Cada real investido em esporte economiza 3 no gasto em saúde pública e gera um retorno de 12 para a economia. Então a gente está falando de além da economia na saúde, da economia na saúde, a gente está falando de construção de renda, né? Construção de renda por meio do esporte. Então, um dado muito interessante que vale a pena destacar, né? Eu acho que as mulheres precisam, né? Ter essa abertura também, ter esse olhar, né? Começar a ser vista, né? No que diz respeito não só ao futebol feminino, mas de uma forma geral. Importante falar do esporte de uma forma geral. Bom, também agora, como professora, você acaba sendo uma agente pública, né? Você acaba obrigatoriamente tendo que, assim como eu, observar as políticas públicas, pensar no futuro. Afinal, a gente está atuando na construção do futuro por meio da educação, né? E quando Uhum. você olha para o futuro, você olha com
É, você olha com otimismo, você vê políticas públicas acontecendo na área que você acompanha, em outras áreas do esporte. Como você vê o futuro da questão esportiva no Brasil de forma mais geral? É, em relação à questão do esporte, a gente teria condições, recursos humanos, de se tornar uma potência no esporte. Eu acredito nisso muito, sabe? Mas é aquilo, tem que ter investimento. Não, nenhum atleta, eu falo que assim, é muito difícil ser atleta no Brasil, sabe? Você conseguir alcançar um alto rendimento com dedicação, com comprometimento, se desenvolver, alcançar o seu máximo, doar. A gente tem um celeiro gigante de atletas, porém a gente nunca vê uma história de um atleta que ele se formou na categoria de base e a consequência dele é ser o número um, igual lá nos Estados Unidos, né? Cuba, a Alemanha, né? Tem essa questão forte de patrocínio, de incentivo e de preparação. Agora, no Brasil, o atleta ser o máximo, olha o tanto de dificuldade. Às vezes você fica vendo as reportagens, você vê, nunca é um caminho tranquilo, é sempre um caminho. Não tinha chuteira para jogar, morava muito longe, ele não jantava para poder ter o dinheiro da condução. Então, sempre é uma dificuldade. Hoje, a gente tem vários projetos sociais, né, que apoiam o esporte, porém, eu acredito que poderia ter muito mais. Uma questão de organização, uma questão, assim como a gente pensa em relação à sustentabilidade, em relação ao aquecimento global, em relação a várias outras coisas, deveria ter um plano, assim, para a educação, que tem um plano, em 2030 tem que estar todo mundo assim, assado. Deveria ter um plano para melhorar em relação ao esporte, as práticas, né, públicas, para a gente alcançar tanto no rendimento, tanto também para a questão de cidadania mesmo. Eu vejo hoje o futebol feminino, tem hoje muitos projetos sociais que estão apoiando, mas muitos têm que ficar, não vou falar a palavra mendigando, mas tem empresas pedindo apoio porque o próprio sistema público não valoriza isso, né? A não ser se dá um retorno. Por exemplo, às vezes você tem uma ideia de um projeto bacana, além do futebol, joguei 4 anos rugby, né? Uma modalidade que eu descobri assim do nada. E do nada não, depois eu posso contar até a história. E para você inserir uma modalidade nova no município que é condicionado a trabalhar, por exemplo, só uma modalidade, às vezes as pessoas, mas o que é isso? De onde vem? Se não tiver a oportunidade de construção, de o que é, né, não se amplia uma cultura de praticantes. É, cada dia, hoje, trabalhando, né, na escola, a gente vê, tanto na primeira infância quanto na adolescência, as crianças elas estão perdendo o poder da questão de motricidade. Os adolescentes, em relação à postura, obesidade infantil aí crescendo, números alarmantes, a questão de socialização, de interação, de não saber perder enfim, do incentivo ao materialismo, do incentivo ao consumismo, a gente está perdendo jovens que poderiam, né, ser protegidos por meio do esporte, como ferramenta. Eu acredito no esporte como uma ferramenta de transformação social, né? Assim como transformou a minha vida e de muitas outras pessoas que eu conheci. E é por esse caminho. Eu acredito que o Brasil tem potencial assim, de pessoas, de atletas maravilhosos, porém ainda falta uma administração mais eficaz e objetiva em relação a isso. Perfeito. Eu, como professor de gestão pública, eu compreendo que nem tudo é investimento financeiro. Tem muita situação que envolve gestão mesmo, prioridades, né? O esporte, infelizmente, ele não é uma prioridade, assim como em alguns momentos, na educação se pensa apenas no recurso financeiro e não pensa na destinação de prioridades dentro da própria educação. Então, aqui é um outro ponto que daria um podcast para falar só disso, só de Sim, aplicação com e certeza. eficiência
da aplicação de recurso público. Eu acredito que assim, eu vejo agora falando sobre o futebol feminino, o primeiro passo é a comunicação. Porque o que que acontece? Um empresário não está errado de vislumbrar lucro para manter o seu negócio e tudo mais. Quando as pessoas, assim como você, começam a incentivar mulheres no esporte, começam a compartilhar essas mulheres, começam a divulgar essas figuras, principalmente hoje no ambiente de rede social, a tendência é que o esporte cresça. E com o esporte crescendo, você vê agora o tênis com o Fonseca novamente, já voltou os jovens a querer buscar o tênis novamente. Então, a gente percebe que quando a comunicação começa a ser trabalhada, naturalmente aquele produto se torna mais rentável e com isso, com ele sendo mais rentável, vem investimentos. Teve até uma mudança recentemente na, na política do esporte no Brasil, que todos os times de futebol precisam ter a sua equipe feminina, times Sim, profissional. Então isso daí já foi também um avanço, né? um Então grande avanço. a gente percebe que as coisas estão se movimentando. Mas como você disse, o mais importante para nós professores é o esporte como instrumento de transformação social. Né? Você vê o esporte como formação cidadã. Um esporte que ensina a pessoa a ser cidadão, a compreender as diferenças, a trabalhar em equipe, a, a perceber, né, que às vezes você ganha, às vezes você perde, né, saber lidar com isso, a criatividade, a inovação no meio do esporte, você precisa de alguma maneira criar e desenvolver. E é um ponto importante que eu trato no meu livro e você acabou trazendo, se a gente nem combinou, a questão da própria qualidade de vida em si. Mesmo as pessoas de mais idade precisam olhar para o esporte como sendo uma forma de qualidade de vida, né? Não só a musculação, que para mim é o exercício mais completo que tem, mas o esporte de forma geral, porque nem todo mundo gosta de musculação. Mas a gente sempre tem um esporte ali que a gente gosta um pouquinho mais, né? E aí vai desenvolvendo, vai desenvolvendo, vai desenvolvendo. Aí você tem a relação corpo-mente, que acaba também afetando diretamente a questão espiritual. Com certeza, é uma tríade aí, né? Corpo, mente e espírito. Então, quando a gente movimenta o corpo, a gente eleva a nossa frequência. E a gente tem bons pensamentos, bons sentimentos, e isso ele transborda. Então, eu vou trabalhar de bicicleta, né? Durante anos, né? Não sei se todo mundo sabe. Mas eu lembro que eu chegava na escola, uhul, lá em cima, vamos, vamos, vai começar um dia. Aí eu olhava pro meu lado, ai, tô com dor, ai, tô cansada, ai, não sei o quê. Falei, oxi, qual é a diferença? Aí depois de um tempo eu entendi. Eu venho com tanto prazer ouvindo música e ali na minha bike para trocar, pra, né, com os meus alunos. E eu lembrava, não, é isso. Então, quando você pratica atividade física, automaticamente a saúde brota, assim, né? E eu digo que quando você pratica atividade física, o esporte que seja, é um investimento a longo prazo. Claro que, né, o nosso corpo, ele é o contrário. A gente pensa que precisa, eu preciso descansar e ficar parado. Não. Você vai ter mais saúde se você se movimentar. Tô com dor no ombro. Mexe esse ombro que ele melhora. Então, o movimento cura, né? E eu sei disso. Às vezes a gente fica muito acomodado pela rotina, né? Pelos afazeres, tanto domésticos quanto profissionais, mas a gente tem que encontrar aquele tempo, aquele momento que vai ajudar uma hora do dia que ajuda o restante. Ou assim como, né, os orientais, não precisa ficar uma hora treinando na academia, mas tenha uma vida, né, de movimento. E isso faz com que toda essa energia flua, faz com que você tenha um sentimento bom e isso seja natural, faz parte, né? E, e é isso, eu acredito que todo mundo tivesse essa consciência, mas aí a gente vem em outro ponto, que daria outro podcast, a indústria farmacêutica e, né, a indústria de alimentos industrializados não querem que as pessoas saibam que vivendo de uma maneira mais natural, próximo dos alimentos mais saudáveis, da natureza, das boas relações,
a gente ficaria menos doente, a gente conseguiria viver melhor, né? E teria saúde e condição para evoluir, enfim, de muitas maneiras. Mas o tempo todo a gente é bombardeado, né, em relação da mídia. E falando da visibilidade do futebol feminino, tem uma questão da estética também. Muitas meninas que jogam futebol são de origem humilde, nem todas hoje, mas a TV ela transmite o que é bonito, o que é belo, o que é atrativo. Por exemplo, desde pequeno eu sempre vi vários jogos de vôlei feminino, né? Com uniformes, roupas apertadas, curtas, meninas, né? Arrumadas, em sua origem, né? A estética vende. Então, o futebol feminino sofreu muito preconceito porque são das meninas. E se você está num sol de 40 graus jogando a vida inteira, é difícil a pele ser bonita, né? Então, tem essa questão também. E muitas meninas começavam a jogar com uniforme masculino. Eu lembro que a gente jogava uniforme, o resto do time lá do Juventude. Eles jogavam uns 10 anos com a camisa, quando estava botando, rasgando, dou pro feminino. Então, muitas meninas começaram jogando com uniformes velhos, que já não serviam mais, já saíram fora de moda, e era o que restava. Então, tinha também esse ponto. Ver curiosidades que são apresentadas aí e que são importantes, e essa questão da estética é importante também. É É, uma crítica até, né, ao o que vende, né? isso, é uma crítica também a nós, né, consumistas que somos, né, de não Sim. observar com empatia também para quem está vislumbrando ali apresentar algo que não, que o produto não depende da estética, mas do talento, depende de outras questões. Agora tem um ponto interessante que eu quero abordar contigo. Antes das considerações, a gente já está caminhando para as considerações finais. É impressionante como o tempo passa rápido. Mas é Nossa, só um, boa. só um detalhe aqui, que é da importância do que a professora trouxe aqui. Muitas mulheres, cada vez mais cedo, isso é um alerta do Dr. Fábio Jimenez, que é o meu parceiro do programa Fala Professor, e ele fala: muitas mulheres cada vez mais cedo estão chegando no consultório dele com sarcopenia, né? E o esporte é um antídoto contra isso. Explica um pouco, só resumidamente, o que é essa sarcopenia. As mulheres nem sabem que estão passando por isso, mas ficam alerta. Então, Aí, a sarcopenia seria a perda de massa muscular por a falta de estímulo. Então, quando você não exercita a sua musculatura, quando você não fortalece, o sangue não flui automaticamente. Você vai ficando sedentária, vai sentindo dores. E a gente perdendo massa muscular, a gente está perdendo o nosso alicerce, é o que dá base para nos locomovermos, né? Então, a musculatura tem o sangue que é alimentada de sangue, alimentada não, o sangue passa pela musculatura e a gente precisa estar sempre ativo, sempre em movimento, para poder ter contração, sustentação, uma locomoção com qualidade. Muitas pessoas idosas, às vezes, caem e já tem uma fratura, né? Geralmente de quadril, de fêmur. Por quê? Porque não tem fortalecido a estrutura que consegue se locomover, acaba perdendo o equilíbrio, acaba se machucando e muitas vezes não volta a andar. Fica em cadeira de roda ou fica com uma mobilidade comprometida. Então, é importante, assim como as mulheres, os homens também, a se manter, as mulheres precisam praticar mais atividade, que seja uma caminhada, uma dança, natação, não importa, de acordo com, né, a sua condição. Existem muitas maneiras de praticar esportes. Eu preciso ter o kit academia, tomar whey, tomar o BC. Não, você precisa ter a vontade. Escolher alguma coisa que te dê prazer. No início vai ser prazeroso, não. Mas depois, com o hábito que você vai adquirindo dia após dia, vai se tornando legal. E a melhor coisa é você convidar um amigo, alguém, para te motivar, né? O começo sozinho você consegue, mas às vezes com um amigo fica mais fácil, né? Manter uma rotina. Se marcar de encontrar na esquina, vamos fazer caminhada. O importante é não ficar parado. perfeito. O importante é não ficar parado. Agora chegou nas considerações finais. Espero que tenha gostado do nosso bate-papo. Muito bom
todas as informações que você passou, uma história de vida incrível. E é isso. Chegamos aí nas suas considerações finais, minha amiga. Contigo. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né? Um prazer estar aqui falando com vocês um pouquinho da minha história, da minha vivência. Espero que contribua de alguma forma. É, Fico feliz de estar participando aqui. Agradeço muito ao Samuel e gostaria de deixar aqui um agradecimento a todo mundo que pratica atividade física, que gosta de ter uma vida saudável, que preza pelos valores, que assiste o esporte e pratica, tá? Cuide da saúde, que é a melhor coisa que você pode fazer da sua vida. Você pode ter dinheiro, mas se não tiver saúde, não vai conseguir usufruir. Você pode ter uma família linda, mas se você não tiver saúde, você não vai conseguir usufruir também. Então, vamos nos cuidar. Muito obrigada. Isso aí, vamos nos cuidar. É isso, meu muito obrigado. Professora, ex-atleta Karina Sá. É uma moradora de Itapevi ainda hoje. É. Não, hoje eu moro em Cotia, Ah, isso aí. Com um pezinho em Itapevi, mas passo parte do dia em Itapevi, então faz. Mas é isso aí, uma colega servidora pública aqui de Itapevi e também uma atleta e ex-atleta, mas dizem que a memória muscular se mantém, hein? Sei não. Quem é rainha nunca perde a majestade. É isso aí. Então, muito obrigada. E ano que vem tem Copa do Mundo no Brasil, em futebol feminino. Vamos acompanhar. É isso aí. Muito obrigado, Karina Sá. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam mais Nada. uma entrevista. Fiquem ligados aqui no meu canal, Fala Professor Samuel. Sempre tem uma entrevista aí com aprendizados muito importantes para todos vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até mais.